Bem-vindos ao fascinante mundo da química, onde cada experimento revela os segredos do universo. Aqui, a curiosidade é o combustível e a descoberta é o destino. Prepare-se para uma jornada onde você vai encontrar muita ciência e conhecimento. Vamos explorar juntos as reações mais surpreendentes e os fenômenos mais intrigantes. Você está pronto para esta aventura? Mundo Químico, a ciência surpreendente. Seja bem-vindo ao nosso laboratório, onde vamos fazer muitos experimentos incríveis e ver as reações químicas acontecerem na prática. Tudo isso de uma forma simples e fácil de você entender. Deixe a curiosidade te guiar e aventure-se comigo nesse fascinante mundo químico. Eu sou Márcio, biólogo, mas antes, não se esqueça de clicar no botão inscreva-se, deixe seu like e clique no botão seja membro para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, vamos lá, vamos começar esses experimentos. E hoje vamos desvendar um mistério invisível, mas super importante para a vida, o pH. Então, prepare seu jaleco, porque a ciência vai começar. Você já ouviu falar de pH? Parece o nome de uma vitamina, mas ele é muito mais do que isso. O pH é como um termômetro, que ao invés de medir a temperatura, ele mede se uma substância é ácida, básica ou neutra. E adivinha? Isso muda tudo, especialmente no mundo da biologia. pH significa potencial hidrogeniônico. É uma escala que mede o quão ácida ou alcalina uma solução é. Imagine uma régua. Em vez de centímetros, temos números de 0 a 14. Essa é a escala de pH. O número 7 é o ponto central, o neutro. Substâncias neutras, como a água pura, ficam ali no meio, tranquilinhas. Agora, se o número for menor que 7, estamos falando de ácidos. Ácidos são importantes, mas em excesso podem ser corrosivos. E se o número for maior que 7? Aí são as bases, ou alcalinos. Bases também são importantes, mas em excesso podem ser irritantes. O pH depende da quantidade de íons hidrônio tem na solução. Quanto mais íons hidrônio, o pH é baixo. Então temos uma solução mais ácida. Quanto menos íons hidrônio, temos um pH alto. Então a solução é mais alcalina. Mas por que isso importa tanto para a biologia? Simples. O pH está em todo lugar. Nos seres vivos, no nosso sangue, no estômago, nas plantas, no solo. Tudo tem pH ideal para funcionar direitinho. Se o pH muda muito, a bagunça é grande. Mas e como que a gente vai enxergar esse tal de pH? Simples, com um super detetive natural. O repolho roxo. Esse carinha aqui possui as antocianinas, que são pigmentos antioxidantes do grupo dos flavonoides. Bom, e agora é hora da gente começar a nossa experiência. O que a gente vai precisar? De um liquidificador, um repolho e água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar folhas do repolho e vamos colocar no liquidificador. Eu já deixei umas separadas aqui. A gente vai colocar no liquidificador. Colocar algumas folhinhas aqui dentro. E assim tá bom. Vamos acrescentar água. Um pouquinho de água. Tampar o nosso liquidificador. E agora a mágica começa, porque a gente vai triturar isso aqui e vamos obter o nosso suco indicador de pH. E agora que temos o nosso extrato de repolho roxo aqui, precisamos de alguns reagentes para a gente poder comprovar o que é ácido, neutro ou alcalino. Então eu trouxe 4 reagentes, que são o vinagre, o outro é
bicarbonato de sódio. Este outro aqui é leite. E o último é água sanitária. Então, a gente vai misturar a nossa solução em cada um deles e ver qual é a cor que cada um deles vai ficar. Então, a gente vai começar pelo vinagre. Vamos colocar um pouquinho aqui dentro. Ó, ele já deu uma coloração diferente. A gente dá uma misturada aqui. Agora vamos para o bicarbonato de sódio. Vamos misturar um pouquinho da nossa solução de repolho roxo no bicarbonato de sódio. Aqui vamos colocar um pouquinho aqui, vamos dar uma misturada. Então você já pode ver que ele já ficou numa coloração diferente. Nosso bicarbonato de sódio. Agora vamos misturar no nosso terceiro reagente aqui. Vamos colocar um pouquinho, que é o leite. Vamos misturar um pouquinho mais aqui no leite. Vamos fechar. Aqui está o nosso terceiro. E vamos para o último, que é a água sanitária. Vamos colocar um pouquinho aqui na água sanitária do nosso extrato. Olha aqui, já obtemos as nossas colorações aqui. Esse aqui não deu muito. Vou colocar um pouquinho mais. Vamos ver, botar um pouquinho mais para ver se ele dá a coloração correta. Ó, vamos misturar um pouquinho. Foi muito reagente. Vamos dar uma misturada nesse aqui. Ó, e aqui está o nosso resultado. Obtivemos 4 colorações diferentes. Agora a gente vai comparar com a nossa escala de pH. Então agora a gente vai analisar o resultado dos nossos reagentes. E o primeiro reagente que a gente colocou o repolho foi o vinagre. No mesmo momento que a gente botou o repolho, ele ficou com essa coloração, um tom meio rosa, meio avermelhado. Então o vinagre, na nossa tabela de pH, ele é ácido. Então o vinagre ele tem um pH ácido. Então o vinagre tem pH 1, de acordo com a nossa tabela de pH. O segundo reagente foi o bicarbonato de sódio. Então, com essa coloração meia azulada aqui, que é uma coloração bem bonita, ele ficou com um tom alcalino. Então o bicarbonato é alcalino, então ele tem pH 10. Então você pode conferir na nossa tabela de pH. O nosso terceiro foi o leite. Então o leite ele ficou com essa coloração. Então, de acordo com a tabela de pH, ele é alcalino. Então ele tem um pH 13. E o nosso último reagente foi a água sanitária. Quando a gente colocou o suco de repolho roxo, ela ficou com essa coloração amarelado. Então a água sanitária ela tem um pH ácido e bem ácido. Então o pH dela fica em torno de 3. Então a água sanitária tem pH 3. Então esse aqui foi o resultado do nosso experimento de pH, testando o pH de alguns reagentes. Só que não vai ficar por aí. Eu estou curioso para saber o que aconteceria se a gente misturasse um ácido e um alcalino. O que aconteceria? Então fique por aí, não saia daí, porque
porque o nosso próximo experimento vai ser uma explosão de ciência. Então, aguarde. Então agora a gente vai ver o que acontece quando a gente mistura uma base, que aqui temos o bicarbonato de sódio, com o ácido, o vinagre. Vamos misturar tudo dentro de um Erlenmeyer, utilizando um balão e um funil. Então, vamos começar colocando o funil aqui no balão. Vamos prender aqui no fundo, para a gente poder botar o bicarbonato aqui dentro. Vamos colocar todo esse vidrinho aqui de bicarbonato aqui dentro, pronto. Deixar aqui e vamos colocar o vinagre aqui no Erlenmeyer. Pronto. E agora prestem atenção na reação química que vai acontecer aqui. Pode não virar aqui dentro. Atenção, vou virar. Olha essa borbulha. Está borbulhando e está enchendo o balão. Essa reação química acontece porque o ácido do vinagre reage com a base do bicarbonato de sódio, formando sal e água e liberando CO2. Esse balão aqui está cheio de CO2. Isso aqui é ciência pura. Essa reação acontece, essa reação ácido-base, acontece direto na natureza, inclusive no nosso corpo. Quando a gente respira, a gente libera o CO2. E na digestão acontece o mesmo. O nosso estômago utiliza o ácido para digerir a comida e também utiliza a base para neutralizar o excesso. Então aqui temos um balão de CO2. E fica tudo em equilíbrio graças ao pH. Então hoje desvendamos o pH com muitas cores e muita ciência. Viram como algo tão visível pode ter um impacto tão grande na vida? Entender o pH é fundamental na biologia, desde o funcionamento das células até o equilíbrio dos ecossistemas. O pH está lá, controlando tudo. Experimentos como esses nos ajudam a ver a ciência em ação e a entender o mundo de uma forma mais profunda e colorida. Então, da próxima vez que você ver um repolho roxo, lembre-se, ele é muito mais do que uma salada. Ele é um detetive do pH, um mensageiro das cores da ciência e um portal para o fascinante mundo da biologia. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.